o presidente dos Estados Unidos ocupa uma posição única de poder e influência. Como chefe de Estado e governo, o presidente toma decisões que moldam a vida dos americanos e de pessoas em todo o mundo. De política econômica a relações exteriores, as ações do presidente deixam um legado duradouro na história da nação. Cada presidente, de William McKinley a Joe Biden, enfrentou circunstâncias únicas e deixou sua marca no Salão Oval. Ao estudarmos os indivíduos que ocuparam este cargo, podemos compreender melhor as complexidades da liderança americana e seu impacto no cenário mundial. A virada do século XX marcou um período de transformação significativa para os Estados Unidos. A presidência de William McKinley viu o país emergir como uma potência global após a Guerra Hispano-Americana. Seu assassinato em 1901 levou Theodore Roosevelt à presidência, inaugurando uma era de progressismo. Roosevelt expandiu o papel do governo federal na regulamentação da economia e na proteção dos recursos naturais. A presidência de Woodrow Wilson foi dominada pela Primeira Guerra Mundial, um conflito que testou a neutralidade americana e, finalmente, levou a nação ao cenário global. Após a presidência de Wilson, o país buscou um retorno à normalidade sob Warren G. Harding. Este período, de McKinley a Harding, testemunhou os Estados Unidos lidando com seu novo papel global e confrontando as dores do crescimento da industrialização e da mudança social. Os loucos anos 20, uma época de prosperidade econômica e mudança cultural, chegaram a um fim abrupto com a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Herbert Hoover, presidente na época da quebra, lutou para enfrentar a crise de forma eficaz. Seu sucessor, Franklin Delano Roosevelt, inaugurou uma nova era de intervenção governamental com seus programas do New Deal. A liderança de Roosevelt durante a Depressão e a Segunda Guerra Mundial redefiniu a presidência. O New Deal lançou as bases para o moderno estado de bem-estar social e expandiu a rede de segurança social para milhões de americanos. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe novos desafios e incertezas. A ascensão da União Soviética e a disseminação do comunismo criaram uma rivalidade global conhecida como Guerra Fria. Harry S. Truman liderou a nação durante os primeiros anos deste conflito. A doutrina de contenção de Truman moldou a política externa americana por décadas. Dwight D. Eisenhower, eleito em 1952, trouxe uma abordagem mais moderada à presidência. Seu governo se concentrou em fortalecer o poderio militar da nação, enquanto buscava a coexistência pacífica com a União Soviética. A corrida espacial, desencadeada pelo lançamento soviético do Sputnik, tornou-se um símbolo da competição da Guerra Fria. John F. Kennedy, eleito em 1960, trouxe um otimismo jovem e um foco renovado nos assuntos internacionais. A década de 1960 testemunhou um período de profundas mudanças sociais e políticas nos Estados Unidos. O movimento pelos direitos civis, liderado por figuras como Martin Luther King Jr. e Malcolm X, desafiou a segregação racial e a discriminação. O presidente John F. Kennedy acabou se tornando um defensor ferrenho da legislação dos direitos civis. Lyndon B. Johnson, assumindo a presidência após o assassinato de Kennedy, usou suas habilidades políticas para aprovar a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos de Voto de 1965. No entanto, a presidência de Johnson também foi consumida pela Guerra do Vietnã. O envolvimento americano no conflito aumentou sob a liderança de Johnson. A guerra tornou-se cada vez mais impopular, dividindo a nação e alimentando protestos anti-guerra. Richard Nixon, eleito em 1968, fez campanha com a promessa de acabar com a guerra no Vietnã. No entanto, a presidência de Nixon foi finalmente ofuscada pelo escândalo Watergate, um escândalo político que abalou a confiança pública no governo. O escândalo Watergate revelou uma teia de espionagem política e acobertamentos que atingiram os mais altos níveis do governo Nixon. Nixon, enfrentando acusações de impeachment, renunciou ao cargo em 1974.
Seu sucessor, Gerald Ford, o perdoou por quaisquer crimes que ele pudesse ter cometido, uma decisão controversa que visava curar a nação, mas também gerou acusações de acobertamento. Jimmy Carter, ex-governador da Geórgia, venceu a presidência com uma campanha baseada em uma mensagem de honestidade e integridade. O escândalo Watergate e suas consequências deixaram um impacto duradouro na política americana, levando a um ceticismo crescente em relação ao governo e a um declínio na confiança pública nas instituições políticas. A eleição de Ronald Reagan em 1980 inaugurou uma nova era de política conservadora. A presidência de Reagan, muitas vezes chamada de Revolução Reagan, foi marcada por seu compromisso em reduzir o tamanho do governo federal, diminuir impostos e fortalecer as forças armadas. As políticas econômicas de Reagan, conhecidas como Reaganomics, foram baseadas na teoria da economia do lado da oferta. Na política externa, Reagan assumiu uma postura dura contra a União Soviética, descrevendo-a como um império do mal. No entanto, Reagan também estabeleceu um relacionamento pessoal com o líder soviético Mikhail Gorbachev, e os dois líderes trabalharam juntos para reduzir as tensões nucleares. O colapso da União Soviética em 1991 marcou o fim da Guerra Fria e uma vitória para os Estados Unidos e seus aliados. O fim da Guerra Fria criou oportunidades e desafios para os Estados Unidos. George H.W. Bush presidiu a resposta do país à invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990. A Guerra do Golfo demonstrou o poderio militar americano na era pós-Guerra Fria. Bill Clinton, um democrata, venceu a presidência prometendo se concentrar em questões domésticas como a economia e a saúde. A presidência de Clinton foi marcada pela prosperidade econômica e relativa paz no exterior. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 mudaram fundamentalmente o curso da história americana. George W. Bush liderou a resposta do país aos ataques, lançando a guerra ao terror e invadindo o Afeganistão e o Iraque. O início do século XXI foi uma época de mudanças e convulsões significativas. A crise financeira global de 2008 levou a uma profunda recessão e destacou a interconexão da economia global. Barack Obama, eleito em 2008 como o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos, herdou uma nação às voltas com a incerteza econômica e duas guerras em andamento. Obama sancionou a Lei de Assistência Acessível, uma histórica reforma no sistema de saúde que expandiu a cobertura de seguro-saúde para milhões de americanos. A eleição de Donald Trump em 2016 marcou um afastamento acentuado da política americana tradicional. Joe Biden, eleito em 2020, assumiu o cargo em meio a uma pandemia global e uma nação profundamente dividida. O século XXI apresentou desafios e oportunidades únicos para a presidência americana.